Estão contando que mais 2 brasileiros sobreviventes do acidente da Lamia estão voltando para o Brasil hoje. O jogador Alan Ruschel e o radialista Rafael Renzel embarcaram agora há pouco rumo a Chapecó. E nós vamos então conversar com os nossos enviados especiais José Roberto Burnier e Vanderlei Serbonchini, que acompanharam essa partida, né, Burnier? Conta pra gente como é que foi. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde para todos aí no Brasil. Pois é, estamos aqui sorrindo finalmente nessa longa cobertura do acidente com o avião da Chapecoense, que hoje completa 15 dias. E, felizmente, mais uma boa notícia. Mais dois sobreviventes já estão a caminho do Brasil, como você disse, o Alan Ruschel e o Rafael Renzel. Os dois chegaram aqui à base aérea do Aeroporto Internacional de Rio Negro em 2 ambulâncias separadas. O primeiro a ser retirado da ambulância foi o lateral Alan Ruschel. Ele foi retirado, ele estava deitado ainda na maca, repare aí, muito atento, estava muito ligado, prestando atenção em tudo que estava sendo feito ali naquele momento. Depois, ali próximo ali do avião, eles apertam os cintos, sobem a maca então, né? Essa maca faz uma curva aí dentro do avião para a esquerda e fica do lado direito, presa do lado direito do avião da FAB, um avião ambulância especialmente preparado para isso. O outro, depois foi a vez do Rafael Renzel ser retirado. Quando ele sai da ambulância, ele ainda está meio sentado. Repare que ele tem os pés enfaixados, porque ele foi ferido aí por causa das árvores na queda nos pés. Ele também está usando um dreno. O Rafael Renzel teve lesões nos 2 pulmões, lesões que já estão melhores, mas ele precisa desse dreno ainda. E também a mesma cena, eles apertam os cintos, sobem a maca e lá se foi o Rafael Renzel para dentro do avião ambulância da Força Aérea Brasileira. O avião decolou daqui, do aeroporto de Rio Negro, às 9h15, horário daqui, 12h15, horário daí. Cerca de 35 minutos depois do horário previsto. Portanto, depois de 2 escalas em Manaus e em Brasília, o avião deve chegar a Chapecó às 9h25, 9h30 da noite, horário de Brasília. O coordenador da equipe médica, Dr. Edson Stakonski, disse que apesar dessa ser a primeira viagem de avião dos 2 depois do acidente, eles estão bem emocionalmente e que não serão sedados durante a viagem. Vamos ouvi-lo. Os 2 vão acordados, vão conversando, o avião é uma estrutura muito boa, então o Alan, como consegue caminhar, ele vai poder levantar, sentar um pouquinho, a estrutura do avião é muito boa. Então... Doutor, e o Neto, como é que passou essa última noite, como é que ele está? O Neto, ontem nós levamos o Alan para conversar com ele, à noite, e à tarde, quando levamos o Foman, passamos pela UTI. Ele está muito bem, recebeu a notícia de todo o acidente ontem muito bem, agradecendo a Deus e dizendo que tem uma missão. E é verdade, eu acho que eles têm uma missão. Pois é, Sandra, e sobre o Neto, mais uma boa notícia do Dr. Edson. Ele disse que ele está evoluindo muito bem e que, a continuar assim, o Neto vai voltar para o Brasil. Ele, que chegou ao hospital em estado crítico, vai voltar ao Brasil depois de amanhã. Tomara, né, Sandra? Tomara muito, Burnier. A gente está aqui numa torcida enorme, eu sei que vocês por aí também. Enfim, está todo mundo junto nessa. Muito obrigada por essas boas informações hoje, Burnier. Obrigada mesmo. O sobrevivente brasileiro da tragédia do voo da Chapecoense a voltar para o Brasil chegou a São Paulo à 00h20 dessa terça-feira. Ele veio num avião que estava equipado com uma unidade de tratamento intensivo. O voo saiu da Colômbia às 4h30 da tarde, horário de Brasília, e ainda fez uma escala em Manaus para reabastecimento. No total, foram 8 horas de viagem, que apesar de longa, foi muito tranquila, tanto que o Foman veio acordado durante todo o percurso. Foi um voo extremamente tranquilo, saudável, salutar. A gente teve um momento de descontração durante o voo, a equipe foi extremamente humana. Do aeroporto de Congonhas, Jackson Foman foi levado diretamente para o hospital Albert Einstein, onde ele chegou durante a madrugada. Era o fim do processo de retorno do goleiro. Só então os médicos puderam ficar tranquilos. Ele estava segurando na hora do pouso e quando ele pousou soltou um pouco o ar, então sem dúvida uma sensação de alívio. No hospital ele irá passar por uma cirurgia para tratar uma fratura na vértebra C2 da coluna cervical, que é responsável pelo movimento da cabeça. Essa cirurgia ainda não tem data marcada e é muito delicada. Nesse momento a gente está comemorando o primeiro gol. Nós temos que ganhar de 4-0.
a partir do momento que a gente traz nossos 4 sobreviventes de volta, os 3 jogadores e o jornalista Rafael Renzel, a gente pode realmente comemorar a vitória.